Vocês me ouvem bem? Bom dia, Viviane. Nós vamos iniciar agora a sua apresentação. Hoje é dia 13 de junho, 11 horas, não é? E você pode compartilhar os seus slides. Nós estamos aqui com a presença da professora Renata, também, uma das avaliadoras, né? Vocês Professora me Renata, ouvem isso bem? é mania de advogado, viu? Vocês conseguem me ouvir bem, professor? Perfeito, perfeito. Já pode Ah, ótimo. compartilhar. Obrigada. O tema da Viviane, enquanto ela compartilha, saneamento expresso, disseminação estratégica entre a gestão de recursos hídricos e o saneamento básico. Vocês conseguem ver a tela? Isso, perfeito. Uhum. Então, Com a palavra, Viviane. tá bom. Então, bom dia a todos, né? O tema que eu trago para a apresentação no dia de hoje é o saneamento expresso, disseminação estratégica entre a gestão de recursos hídricos e saneamento básico. Eu me chamo Viviane Francis Silva Correia, sou formada em Direito e sou funcionária da Companhia de Saneamento Sergipe da DESO, que é a concessionária de serviço público de abastecimento e esgoto aqui no estado de Sergipe. Sou aluna pelo programa do Profiágua e meus orientadores são Vivian Viaro e o co-orientador Jaildo Pereira. A linha de trabalho dessa pesquisa é o planejamento e a gestão de recursos hídricos. Deixa eu só passar aqui. Então, diante da ausência de mecanismos e ações de disseminação de conhecimento que relacionem a gestão do recurso hídrico e o saneamento básico. Viviane, está falando muito baixo, acho que o microfone está tão Desculpa. longe. Eu Agora afastei o melhorou. microfone. Agora Pronto, melhorou. então vou segurar. Então, diante da ausência de mecanismos e ações de disseminação de conhecimento que relaciona a gestão do recurso hídrico com saneamento básico para a população urbana e rural, nós trouxemos aqui a proposta do programa Saneamento Expresso como uma das alternativas de solução para isso. Esse programa ele é de 2019, é um programa da Companhia de Saneamento de Sergipe da DESO. Ele surgiu como uma forma de compensação ambiental de uma das nossas obras de macrodrenagem e de esgoto da cidade de Itabaiana, aqui no estado de Sergipe, que foi uma obra custeada pelo Banco Mundial. E aí o banco sugeriu que essa compensação ambiental fosse um projeto que atendesse todo o estado de Sergipe e não só o município. Ele teve um custo aproximado de R$750 mil, e esse veículo de educação ambiental ele foi entregue em 2019, e a primeira ação dele foi no dia 3 de junho de 2019, que é uma data especial alusiva ao Dia da Educação Ambiental. Deixa eu só passar aqui. Pronto. Esse veículo ele é o terceiro do país e o primeiro do Norte e Nordeste. O primeiro veículo ele foi o da Sanepar, que era um contrato de locação, ele era feito por um contrato de locação, então veio o diferencial da DESO, porque ele realmente adquiriu esse veículo, e o segundo do país foi o da CAESB em Brasília. Então, o pessoal da gerência aqui de educação ambiental, nós pegamos o termo de referência utilizado pela CAESB, que foi o último, e fizemos algumas melhorias para adquirir, trazendo alguns diferenciais como notebook no veículo, sistema audiovisual, tela de projeção com cinema, para colocar nessa área externa, né? Ele vira um projetor, e ele traz uma abordagem do ciclo do saneamento e a preservação dos recursos hídricos. As ferramentas utilizadas no veículo, além da maquete didática e funcional, são vídeos institucionais da ANA, que nós utilizamos durante as apresentações, alguns vídeos também elaborados pela nossa equipe, materiais gráficos, tem uma revistinha da Turma da Mônica, eu não sei se vocês conseguem me ver aqui, eu trouxe até para apresentar, que ela traz a abordagem do uso racional do recurso hídrico e do saneamento, fazendo também, mais uma vez, esse trabalho aí de disseminação da relação entre essas duas políticas. Ele tem um diferencial de ter elevador no veículo, né, que possibilita um atendimento maior ao nosso público, e também de um intérprete em Libras. Nosso público-alvo hoje são as escolas, empresas, o poder público e os comitês de bacias hidrográficas, que geralmente convidam o programa para auxiliar nesse trabalho aí de
O programa Saneamento Expresso, ele ganhou o selo de ODS nos anos de 2020, 2021 e 2022, né, principalmente pela essa visibilidade do atendimento da ODS número 6, que está intimamente relacionado com a garantia da disponibilidade do recurso hídrico, né, na gestão sustentável da água potável e do saneamento para todos. Ele traz um grande apoio e fortalece parcerias, né, melhorando a gestão da água e do saneamento através desse trabalho em cada ação de educação ambiental. Além da ODS 6, ele também contribui na ODS número 4, que está relacionada com a questão da educação de qualidade, e também com a ODS 17, porque ele traz parcerias. No nosso estado, nós temos 75 municípios, mas a companhia não está presente em todos eles. Mas mesmo assim, no trabalho de parceria, mesmo onde a ADESO não atua, né, não tem essa concessão da prestação de serviço, nós levamos o ônibus saneamento expresso e por isso entende-se que também há o cumprimento dessa ODS. Então, o que a gente percebeu acompanhando essas ações do saneamento expresso, existia uma falha no sentido de avaliar não só a questão do quantitativo de pessoas atendidas, como também da percepção que essas pessoas que passam por essa experiência, elas tinham no final. Em conversas eles sempre demonstravam, esse público-alvo, de que tinha essa percepção da importância do saneamento na conservação do recurso hídrico. Contudo, a gente não conseguia uma avaliação, não conseguia um método para avaliar isso, para ter isso assim, de uma forma mais consubstancial. Para se ter uma ideia, atualmente esse controle é feito através de lista de presença e de quantidade de material que é entregue durante as visitas, e a avaliação mesmo da percepção da população, né, do público-alvo, ela é feita através de um QR Code que é disponibilizado lá, que muitas das pessoas não têm acesso ou então não chegam a entrar, está lá disponível, mas não entra. Então, viu-se a necessidade de se estruturar um protocolo metodológico, né, para que seja passível de uma avaliação contínua que possa ser utilizada por esse programa Saneamento Expresso. Então, esse é o objetivo desse trabalho. E como é que seria feito isso, né? Então, pretende-se fazer um diagnóstico e uma análise das ações que têm sido realizadas de 2020 a 2022, que foram realizadas. Se eu conseguir encaixar algumas ainda desse ano, 2023, a gente pretende elaborar novas práticas para a inclusão desses futuros eventos, né, através de uma observação do que vem acontecendo, as melhorias que possam ser incrementadas. A aquisição e os tratamentos dos dados técnicos fornecidos pela concessionária e também pelos comitês de bacia hidrográfica aqui do estado de Sergipe. Pretende-se também, se tudo der certo, elaborar uma base georreferenciada e unificada de informações que possa servir de auxílio na tomada de decisão, de quais locais que a gente pode dar uma prioridade para trabalhar com esse programa. Determinar também mecanismos avaliativos, né, de modo a selecionar ferramentas, trazer indicadores que permitam avaliar continuamente as atividades do programa Saneamento Expresso e determinar também um roteiro padrão para novas iniciativas que outras companhias, outros estados, outras instituições relacionadas à gestão de recursos hídricos queiram também implementar. Pretende-se, então, com isso, né, além de apresentar esse programa Saneamento Expresso, né, como um potencial de disseminação através da educação ambiental, promover uma conscientização da população sobre a importância do saneamento básico na proteção dos recursos hídricos e a elaboração de um manual com protocolo metodológico, com mecanismos avaliativos, que é uma das nossas maiores falhas, assim, que a gente sente essa necessidade, que permita a disseminação de outras ações similares a esta apresentada aqui. O cronograma, né? O cronograma eu trouxe aqui algumas etapas, como pesquisa bibliográfica, matriz de planejamento, construção da fundamentação teórica, a construção da dissertação em si,
os ajustes finais, com a previsão de finalizar realmente o trabalho no mês de dezembro de 2023. Como produto, além do trabalho, né, que será entregue, a gente pretende elaborar uma cartilha de apresentação do Programa Saneamento Expresso, para que essa cartilha possa ser utilizada pela Companhia de Saneamento de Sergipe, ajudando assim na divulgação dessa ação de disseminação de políticas, tanto de saneamento como da gestão de recurso hídrico. Então, como conclusão, a gente quer trazer a necessidade da ampliação dessas boas práticas que sejam didáticas, aplicáveis na sensibilização dos diversos entes envolvidos na gestão de recursos hídricos, né? E trazendo esse exemplo do Programa Saneamento Expresso, permitindo a disseminação de ações similares a essa no contexto regional e também no contexto nacional. Então, eu venho agradecer, né, a CAPES pelo apoio no trabalho, agradeço também ao programa do mestrado da Rede Profiágua e todo o apoio técnico-científico que vem sendo aportado até esse momento. Obrigada a todos. Professora Renata, quer começar? Pronto, vou começar, já que você chamou. Aí a Lígia está chegando, Viviane, parabéns, querida, adorei seu tema, eu gosto muito, trabalho com planejamento, né, ambiental e com educação ambiental. Né? Aí eu fui entender, né, o saneamento expresso. Hoje a gente tem saneamento participativo, saneamento não sei o quê, né? Saneamento expresso. Aí eu disse, eu não conheço essa expressão ainda, né, esse termo. E aí eu vi que era um projeto, né, lá em Sergipe, disseminação estratégica, né? E veio a questão da educação ambiental. Eu não sei se, né, como é que está essa revisão bibliográfica, mas quando você trabalhar a educação ambiental, não pode esquecer de trazer a Política Nacional de Educação Ambiental, certo, tá? Perfeito. Porque a política, ela traz os conceitos, traz as diretrizes, os princípios, os objetivos, para que você quer fazer ou precisa fazer a educação. É um processo. Perfeito. Né? E a gente não pode esquecer que a educação é um processo. São ações que você está fazendo hoje, pensando no amanhã. E não é uma ação, né? Então, tem que estar realmente ligado. Então, você vai aqui analisar ou avaliar o programa como um todo. Perfeito. Né? E outra coisa, a educação, ela faz parte da gestão. A preocupação, no caso, o objetivo dessa educação, desse processo educativo, é a gestão efetiva, a gestão de recursos hídricos, né? Perfeito. Tá? Então, e não é qualquer educação ambiental, é a educação ambiental não formal. Tá? Então, isso tudo são coisas que eu estou trazendo para você pontuar e trabalhar na revisão bibliográfica. Você traz selo. Você disse que esse programa teve um selo, né? O selo ODS. Não pode esquecer, como categoria, certificações ambientais. Perfeito. Quais são os critérios que o programa conseguiu, né, alcançar ou foi avaliado a partir daqueles critérios? E aí, e você traz isso aí, né, esse selo, essa proposta, esse edital, né, o que é que ele avaliou, tá? Okay. E aí vem uma questão que eu bato muito quando eu estou avaliando. O que é que o pesquisador, você, Viviane, entende por percepção ambiental? Se falam muito como a percepção fosse apenas um instrumento de coleta de dados, e não é. Percepção é uma representação social, como Durkheim diz em 2009, como David Doff fala, que implica em interpretação, né? Também a gente tem que ligar a percepção à psicologia, e hoje temos a categoria de psicologia ambiental, não é? A gente tem que pensar também percepção como sociologia ambiental. Aí tem até um livro muito bom, escrito em português, uma tradução, acredito. Eu comprei em Porto. Sociologia Ambiental. Maravilhoso esse livro. Tá? E você vai conseguir, assim, bota assim, editora Porto, bota Porto, Portugal, que talvez você consiga. Eu não sei se... Eu acho que eu emprestei esse meu livro e eu não posso lhe dar
os dados, mas se você entrar em contato comigo, talvez a gente consiga. Aí você vai em Misiac, em 1964, certo? Você fala em base georreferenciada. E aí me lembrou cartografia participativa, desenho ambiental. Por quê? Porque você está falando de educação ambiental e você quer chegar nesse grupo, né, de escolas e tal, então você pode pensar nessa cartilha que você está pensando a partir da cartografia participativa, já que é um assunto de educação ambiental, que é algo construído na coletividade e poderia ser uma estratégia de educação ambiental. Perfeito. Outro termo também, talvez, esse saneamento expresso é uma estratégia de educação ambiental. Tá? É um termozinho que você também tem que trabalhar. Certo? E aí, assim, então você fala que você quer avaliar o programa, né? Esse programa ele foi avaliado. Então, na realidade, essa percepção, essa avaliação da população, né? Quando ela passa por essa experiência, né? Essa vivência. Tá. Então, você realmente não consegue isso, perfeito. Hoje eu não tenho, nós aqui na companhia, a gente não tem como ter esse feedback de uma maneira satisfatória. Então, a gente vai propor justamente uma metodologia para eu conseguir enxergar da população que realmente ela está saindo dessa experiência com o objetivo que a gente espera, né? Assim, certo. Eu coloquei aí no chat, vê aí, tem um artigo, Percepção Ambiental como instrumento de apoio na gestão e na formulação de políticas públicas. Perfeito. E ele traz toda essa base de autores que trabalham o que é percepção. Perfeito. Aí eu vou fazer o mesmo que eu fiz com Fabiane. Aqui na Compesa, tem Daniela, eu vou propegar o contato dela. Ela é que trabalha com o Museu Universo Compesa. Tá? Então, já é um museu, já que é categoria museu, tá? Esse espaço interativo da Compesa. É mais ou menos o espaço interativo desse saneamento expresso. Só que o meu é ambulante. Mas a gente tem também aqui... entendi. A Compesa, que é um ônibus. Uma unidade móvel também. Unidade móvel. Então, conversa com Dani, perfeito, porque talvez ela já tenha visto, porque quando ela conseguiu levar para a categoria museu, talvez ela tenha conseguido aí fazer uma análise da percepção, chega, porque pesquisa é isso, é troca, é a gente não poder ficar só dentro da caixinha, sim, é a gente conversar com os pares. Troca, tá? E aí você não vai avaliar o programa, você vai avaliar a percepção dos participantes. Perfeito. Tá certo? Pega meu contato, eu trabalho com a estratégia de educação ambiental e o que eu puder ajudar você também estou ajudando. Perfeito. Tá? Bem interessante. Tá? Agora, lembrando, o que é que você, como Viviane, pode contribuir para a melhoria desse programa? Não é? E não apenas só estar falando, relatando, trazendo que a gente já sabe, tá ok? Ok, obrigada, professor. Nada, querida. Excelente. Viviane, quer dizer que o saneamento expresso tem a ver com o ônibus, né? É um veículo do tipo ônibus. Não é muito expresso, não, né? Eu me senti limitada porque dizer assim, escrever em 2 linhas o título do trabalho, né? Então, eu meio que fiz uma adequação, mas o original estava mais explicativo. Esse saneamento expresso me parece que não é tão expresso, porque o ônibus parece o ônibus circular, né? Bem velhinho. Mas eu entendi a questão do expresso para levar a informação, como a professora Renata falou, para a educação informal, né? Sim, para as pessoas que não estão na educação formal, na escola, na universidade. Essa abordagem é bastante interessante. Então, pelo que eu entendi do seu trabalho, Viviane, você vai fazer uma releitura do projeto aprovado e implementado, né? Isso. E avaliar o grau de percepção ou de realização dos objetivos daquele projeto, correto? Perfeito. Não é? E como que você pretende fazer, né? Qual a metodologia que você vai utilizar para fazer
esse levantamento da percepção das pessoas que participaram do projeto? Então, isso daí eu estou ainda em discussão, né, com os meus orientadores, mas eu creio que tudo indica que vai ser em modalidade de formulário, questionários aplicados. Então, aí tem um problema, né? É muito parecido com as audiências públicas, né? Você convida todo mundo e ninguém participa. Exato, a adesão, né? O problema da adesão. Você tem que chamar o pessoal da agência para participar da audiência pública, senão não tem quórum. É por aí, mais ou menos, né? A gente já sente essa dificuldade no dia a dia. Você sabe que eu, é, eu e o Carlos Roberto de Oliveira, da área SPCJ, aqui na região de Americana, em São Paulo, nós nós concluímos, né, a montagem de 4 cursos para a ANA, Agência Nacional de Água e Saneamento, e esses cursos foram patrocinados pelo BID, não é? E nesses 4 cursos, nós temos uma participação da Agência Reguladora de Santa Catarina, né, uma intermunicipal, e ele abordou exatamente essa problemática, não é? Como convencer as pessoas a participar. E eu achei muito interessante que, nessa discussão, lá o diretor da agência, ele falou o seguinte, que eles fizeram um levantamento, não para audiências públicas, né, mas para os comitês, né, de avaliação da própria estrutura da agência. E pegaram engenheiros sanitaristas da região, químicos, biólogos, professores, né, das entidades de classe, né, da universidade, e algumas pessoas convidadas, por exemplo, da Câmara dos Vereadores, da própria prefeitura, na parte de saneamento, na parte de políticas públicas, né, foram selecionando pessoas, né, e essas pessoas foram convidadas pessoalmente, ou pessoalmente, aspas, né, foram convidadas nominalmente para participar e para contribuir, né. Talvez seja uma metodologia interessante para você buscar os resultados. Perfeito. Mas aí eu fico assim, pensando, no estado de Minas Gerais, tem mais de 800 municípios. E aí, no seu estado, quantos municípios tem? 75. 75? Isso. Então é mais fácil. Porque eu fiquei imaginando, né, professora Renata, Minas Gerais tem mais de 800 municípios. Eu pensei, a Viviane vai ficar anos para fazer essa pesquisa. Mas a ideia, na verdade, é assim, a cada ação em determinado município, a gente coletar informações, a gente já tem isso, né, dados assim, nome, telefone, o e-mail para contato, e a gente trazer esse questionário aplicando posterior à experiência, né? Certo. Então, uma questão que a professora Renata pontuou com muita... pontuou, foi a questão da lei de educação ambiental, né? Eu não vi, pelo menos na sua apresentação, né, o enfoque da lei, né, de educação ambiental. Você vai tratar dela, né? Vou trazer isso daí também. Perfeito. E aí, como que você pretende fazer o produto do seu trabalho? Então, eu tinha comentado com a minha orientadora e meu co-orientador que uma das deficiências que a gente tem é um programa assim que super dá certo. Hoje ele é o cartão postal aqui do estado em termos de educação ambiental, né? Me refiro a todos os entes relacionados à gestão de recurso hídrico, mas assim a gente não tem uma porta assim de entrada para apresentá-lo. Então, a gente sente muita falta de uma cartilha, tanto seja ela física ou digital, de apresentação para que pessoas conheçam, instituições conheçam, olha, a gente tem esse recurso aqui disponível e a gente não está usando. Então, a princípio eles gostaram da ideia, enfim, então a gente está trabalhando como produto essa cartilha de apresentação do programa Saneamento Expresso, que hoje ela não existe. A gente, né, divulga como pode, mas não é uma coisa oficial, né? E aí tentar realmente trazer essa questão da informação para que outras instituições solicitem o uso da unidade móvel, bacias hidrográficas, né, tragam isso para o dia a dia dela, para o trabalho dela, porque ele está aqui disponível, ele funciona, mas infelizmente não é muito divulgado.
Sim. Ô, Viviane, como eu falei para a Fabiane, né? O produto, ele tem que ser alguma coisa de fácil leitura, né? Para que todas as pessoas, inclusive os professores da rede municipal, não é? Os secretários municipais de saneamento, possam ter acesso a essa cartilha e falar, olha, vem aqui na escola falar com a gurizada sobre esse assunto. Então, eu acho muito interessante. Sim, E como eu comentei na apresentação da Fabiane, os meus dois orientandos que concluíram, eles fizeram um trabalho de 10 páginas, sabe? Muito ilustrativo, bonito de ver, né? E aí o link, depois da sua dissertação, né? Quando fica lá no site Prof. Água, você pode colocar esse link na própria cartilha e aquelas pessoas que querem ter um aprofundamento teórico maior, acessar pelo link, né? Agora, o código o QR Code, né? Em determinados segmentos é perfeito, não é? Mas imagine aquelas pessoas que têm dificuldade de leitura, não é? Que não tem celular, ou não tem internet, né? Que não consegue ler, por exemplo, a pessoa não consegue ler 2 páginas escritas e entender o que está escrito ali. Imagine se usar, né, a professora Renata, nomenclatura técnica. Então, precisa pensar, né, Viviane, com os seus orientador e co-orientador, como escrever essa cartilha. Você até falou a cartilha lá do Maurício de Souza, né? Mas como escrever uma cartilha de acesso, né? Aqui é um gibizinho, né? Que ele traz a linguagem. Exatamente. Talvez, né, Viviane? Né, outro público-alvo. E aí a gente quer apresentar uma coisa que abranja todos os públicos, não só infantil, né? Olha, eu te dando mais trabalho, talvez 2 produtos. Um para a gurizada do ensino médio fundamental, não é? E o outro para os técnicos. Porque mesmo os técnicos, né, das secretarias municipais têm dificuldade em entender, né? A pessoa fala assim, educação ambiental, isso é coisa para rico, sabe? Então, né? Mas eu achei assim, muito interessante a abordagem e a apropriação, né, de um projeto que já foi realizado, né, buscando uma nova vida para esse projeto, né, para dizer, olha, gente, ele pode dar certo de novo, né, e mais pontualmente para tentar conscientizar essas pessoas que elas têm direito ao saneamento e água de qualidade. Porque aí, na Viviane, na professora Renata, quando a população fala, espera aí, ao invés de construir uma fonte, pintar a guia da sarjeta, né, a água que nós estamos bebendo é tratada? Não é? Porque parece estranho falar isso, né, professora Renata? Porque aqui perto de Ribeirão Preto, um município, eu fui fazer uma audiência pública a pedido da própria prefeitura, e aí, vendo as instalações, vendo um advogado olhando instalações de tratamento de água. Imagine, né? Eu só perguntei lá para o engenheiro, falei, o que é esse tambor aqui, com esse canudinho, né? Isso daqui é a parte de injetar cloro no sistema, na saída da água, né? Eu falei, mas parece que está vazio. Ele falou, faz uns 4 meses que a prefeitura não compra cloro. Então, sabe, visão de um advogado. Imagina se o engenheiro fosse olhar, ele ia ver muito mais problemas, né? Verdade. Então, estou satisfeito. Professora Renata, mais alguma participação da senhora? Não, só que eu coloquei lá no chat várias coisas, e tem esse material, viu, professor José Carlos? E o restante também é de participação pública e planejamento ambiental, que é de Roseli Santos, né? Ela é uma autora maravilhosa, com uma linguagem maravilhosa, e ela fala de como trabalhar e avaliar a participação social. É um artigo que eu uso muito em planejamento, porque ela vai vendo todas as etapas, apropriações, sabe? Muito legal. Lá talvez você consiga alguma coisa. De parabéns, gente. Obrigada. Parabéns mesmo. Obrigada, professor. Obrigada, professora. Obrigada a todos. Excelente. Então, Viviane, damos por encerrado sua participação. Parabéns pelo seu trabalho, pelos objetivos, né? Tomara que você alcance todos eles, né?
E muito obrigado e encerramos aqui a gravação.